tema da minha pregação hoje é sem Deus, sem esperança. Salmo 53, versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E a consequência do insensato dizer que não há Deus é: corrompem-se e praticam iniquidades, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Percebeu que aqui é o que Paulo cita lá em Romanos. Mas o Salmo, que começa dizendo que quando não há Deus, o que resta é desgraça, miséria, abominação, iniquidade, ele termina o versículo 6 com uma ponta de esperança para mim e para você. O verso 6 diz assim: quem dera que Sião viesse já o livramento, quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Jacó e Israel aqui são sinônimos do povo de Deus. O Salmo ele começa pesado, começa dizendo que a falta da fé em Deus, da crença em Deus, o que traz é abominação, imoralidade, mas ele termina com esperança, dizendo: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará, se alegrará, Jacó e Israel se alegrará. Olha para cá, por favor. O Salmo 53, como eu tenho pregado nos últimos 2 domingos, ele começa dizendo que a consequência lógica de se dizer que Deus não existe, de se acreditar naquilo que Nietzsche disse, que Deus está morto, a consequência é apenas uma: corrupção, iniquidade, e não haverá pessoas que façam o bem. Hoje eu vou citar um filósofo ateísta chamado Albert Camus, como símbolo, na verdade, das pessoas que não creem em Deus. Porque o pensamento dele é o pensamento que está na cabeça de muitos. Albert Camus ele é um filósofo existencialista, materialista. Ele acredita que, de fato, o que o mundo tem para nos oferecer é apenas o que temos aqui. O material, o que existe. Depois disso não vai haver mais nada. Portanto, eu e você devemos viver da melhor maneira possível aqui, porque depois não há outra vida. E é claro, a filosofia, o que é a filosofia em si? A filosofia é o homem tentando descobrir a verdade por si mesmo. É o homem usando a mente dizendo assim: olha, não precisamos de revelação de Deus, que é teologia. Nós, com a nossa mente, com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, nós podemos por nós mesmos descobrir a verdade. E Albert Camus ele disse uma frase que é a seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério. E qual é esse problema? Ele diz: o suicídio. E ele continua: julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Para aqueles que descartam Deus e acham que a sua mente apenas é o suficiente para guiá-los segundo a verdade, segundo Albert Camus, eles pensam dessa forma: eu e você devemos julgar a vida se vale ou não a pena viver. Se não vale a pena viver, o que nos cabe é apenas o suicídio, porque, ora, por que faremos algo que não vale a pena? Eu mesmo, devido ao meu trabalho, eu preciso ler bastante, tem livros que às vezes eu chego ali em 1/3, mais ou menos, eu vejo, puxa, não estou aprendendo. Excluo, não vou lê-lo. Não vale a pena. Só que os ateus, eles fazem isso em relação à vida. Então, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: devemos julgar se a vida vale a pena ou não ser vivida. Isso é responder à pergunta fundamental da filosofia. Talvez a melhor tradução seria a seguinte: só há um problema sério em relação à filosofia e à vida. Sabe qual é? Deus. Deus existe ou não existe? Porque, convenhamos, como eu disse, acho que no último domingo, se Deus não existe, não há senso de certo e errado. Não há. Não há um parâmetro para eu e você compararmos as coisas. Se Deus não existe, não há bem ou mal. E se não há bem ou mal, qual o problema de vivermos da maneira que quisermos? Qual o problema em a pessoa adulterar, em a pessoa ser homossexual, em a pessoa usar drogas? Qual o problema em matar a outra pessoa? Porque não há certo e errado. E se não há certo e errado, nós podemos fazer o que quisermos. Tem um mito grego chamado o mito de Sísifo. Acho que eu coloquei essa foto aqui, talvez vocês já viram essa foto em algum lugar. Sísifo foi um personagem da mitologia grega e a história dele era basicamente a seguinte: ele era um cara muito audaz, que gostava de enganar as pessoas.
E ele enganava tantas pessoas que ele enganou até os deuses. Certa feita, ele pega uma mulher que tinha sido raptada para ele. E então Zeus, o supremo deus do Olimpo, fica bravo com Sísifo. E ele manda o deus da morte capturar esse homem. Sabe o que Sísifo faz? Ele prende a morte. E durante aquele período que ele prende a morte, enganando ela, as pessoas não morrem, claro, a morte está presa. E então, depois de algum tempo, ele de fato é pego e é mandado para o inferno. No inferno, mais uma vez, ele engana a morte outra vez. Pensa no cara bom, hein? 2 vezes dá um tapa na morte, enganou-a. Então, quando ele estava indo para o inferno, ele disse para a esposa dele: olha, não enterre o meu corpo e não preste para mim as honras do meu funeral. Esquece. E então, quando ele está lá no inferno, depois de um tempo, o que ele faz? Ele diz: dona morte, senhor aqui do inferno, deixe que eu volte para acertar contas com a minha esposa, porque onde já se viu, nem me enterrou. E a morte, nossa, é verdade, hein? Volta lá e acaba com ela. E nisso ele engana a morte de novo, ele sai do inferno e não volta mais. Só volta de fato quando ele está bem velhinho de idade. Os deuses furiosos com Sísifo aplicam uma punição terrível nele. Qual a punição? Por toda a eternidade ele empurraria uma gigante pedra morro acima. Empurraria, e quando ele está chegando quase no alto do topo, por força dos deuses e por fraqueza sua, a pedra caía, rolava e ia lá para baixo de novo. Novamente Sísifo começava, isso por toda a eternidade. Mas o castigo de Sísifo não é pesado por causa da pedra que ele carregava, mas era pesado por conta da falta de esperança. Ele não tinha esperança alguma. A fé cristã concorda em partes com o mito de Sísifo. A vida cristã é carregar pedras. A vida cristã é sofrimento. Se alguém nunca te disse isso, te enganou. Vida cristã é vida sofrida. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Quando Paulo converte, qual é a mensagem de Cristo para Paulo? Você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa é a mensagem cristã, de que na vida sim teremos sofrimento, que não é o simples fato de nós termos a nossa vida alicerçada na rocha, que é a palavra do Senhor, que os ventos não virão sobre nós, que a tempestade, que o rio não vai invadir a nossa casa. Jesus conta essa parábola e diz: olha, a diferença é basicamente o alicerce, ou você edifica sobre a areia ou sobre a rocha, mas as dificuldades, o sofrimento, as pedras virão sobre ambos. Então vida cristã é sim sofrimento. Quando nós perdemos um ente querido, seja um pai, seja uma mãe, seja uma pessoa próxima ou um filho, que alguns especialistas dizem que é a maior dor do ser humano, a perda de um filho, que foge da lógica da vida. O que se espera é que os filhos enterrem os pais e não o contrário. Quando passamos por uma dor tão grande, o que nos faz superar o luto? Esperança. Esperança. Esperança de que saber que, olha, essa pedra está muito difícil de carregar e de rolar o morro acima. Mas um dia ela vai virar pó. Um dia vai acabar o sofrimento. Camus, ele criou o homem absurdo. Quem era o homem absurdo? É o homem que aprendeu a ser racional. E na mente dele, o homem que é racional é aquele homem que sabe que a vida não tem propósito. E depois eles dizem que nós somos loucos, por crer em Deus. A pessoa realmente racional é aquela pessoa que sabe que a vida não tem propósito. Que você surgiu aleatoriamente, que esse mundo surgiu aleatoriamente, inclusive você veio de uma explosão, e que aleatoriamente também você vai embora. Eu coloquei a frase que ele disse ali, vê se tem para frente, por favor. Camus disse assim: o homem absurdo, ele desaprendeu a esperar, ou seja, não tem mais esperança. Isso para ele é ser inteligente, é aprender a não ter esperança. Ele desaprendeu a esperar. Este inferno do presente é finalmente o seu reino. Liberte-se da ilusão da esperança, pois ela te impede de viver intensamente o hoje. Esta é a cura para o suicídio. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: para você viver bem nesse mundo e para você não se matar, você precisa não ter esperança em outra vida. Ou seja, você precisa não crer em Deus. Porque se não há outra vida, você vai ser liberto desse fardo de parece que tem que ser bonzinho para conquistar alguma coisa, e que se você fizer algo errado, a punição virá sobre você.
Em outras palavras, a única forma de curtir a vida é se desprender de céu e de inferno, de punição e de recompensa. Ou seja, a partir do momento que você se desprende dessas coisas, que você mata Deus, que você coloca Deus para debaixo do tapete, você pode viver do jeito que você quiser, desfrutar dos maiores prazeres deste mundo, sem peso na consciência. É isso que aquelas pessoas que se dizem ateus, que colocam Deus para debaixo do tapete fazem. Elas apenas querem pecar em paz. Elas querem pecar sem peso na consciência. Elas querem adulterar, mas é o seguinte: olha, quem diz que isso aqui é errado são homens que creem num livro retrógrado, é apenas uma convenção humana. Eu posso fazer o que eu quiser. Contrário à fé cristã, que diz para mim e para você: encha-se de esperança. Diante do sofrimento dessa vida, jamais esqueça que esta vida aqui é em média 75 anos. E ainda que você tenha esses 75 anos de sofrimento terrível, essa vida passa. Eu já ministrei 2 domingos falando contra o ateísmo, dizendo, primeiro, que é uma questão irracional, basta olharmos para a criação, e segundo, que o ateísmo também é algo imoral, porque é o que as pessoas querem, matar Deus para viverem no pecado. Mas eles dizem assim para nós: olha, os cristãos são pessoas fracas que criam Deus para uma vida difícil, porque realmente a vida é carregar pedra. E eles dizem o seguinte: vocês ficam com essa ilusão de que Deus existe, de que existe um ser, uma mente brilhante, simplesmente porque vocês não conseguem carregar a pedra da sua vida sozinho. Por isso vocês precisam ter esperança numa outra vida. Mas eles também estão em busca de consolo, sabia? Primeiro, eles querem consolo para pecar em paz. Mas no fundo, eles também têm esse vazio dentro do coração. Eles sabem, se eles usarem um pouquinho apenas o cérebro, como que pode? Todo um universo organizado, um planeta organizado, simplesmente para nada. Eles querem apenas liberdade para pecar em paz. O ateísmo, ele é nada mais nada menos que uma cama macia para uma vida de pecado. Eu quero passar só 3 princípios aqui nesta manhã. Mas o grande problema do ateísmo, segundo Albert Camus, é o suicídio. Camus, ele foi um filósofo ateu e ele reflete o pensamento de muitos ateístas. Ele diz o seguinte: se tudo é absurdo, nada tem sentido. A vida não tem sentido. É claro que essa lógica não leva à falta de esperança. Perdão. Se tudo é absurdo, nada tem sentido. E é claro que essa lógica leva à falta de esperança. Se nada tem sentido, você não tem esperança. Mas ele continua dizendo que nada tem a ver com desespero. Mas calma aí, falta de esperança não tem a ver com desespero? É claro que tem. Se uma pessoa não tem esperança, é normal que ela fique desesperada. É normal. Agora não, eles dizem o seguinte: olha, nenhuma moral, nenhum esforço são justificáveis a priori. O que eles dizem é o seguinte: para que você ser honesto? Sabendo que talvez a sua honestidade pode te fazer perder o serviço. Se você é honesto, é por conta de uma fé que você tem em um Deus que é moralmente correto. Mas para quê? Se não existe Deus, para que você precisa ser honesto? Para que você precisa ser fiel ao seu cônjuge? Para que você precisa ser leal nas coisas que você faz? Não há motivo. Para Deus, a falta de valor na vida é o que confere valor à existência. Porque sem Deus nós somos livres para viver intensamente, da maneira que quisermos. Nietzsche disse assim: o que importa não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. Ou seja, para com essa besteira de vida eterna. Eterno é o momento que nós vivemos. Traduzindo no bom português: que seja eterno enquanto dura esse amor. Lembra? Lembra, né? É isso que ele está dizendo. Não há amanhã. Esta é a razão da alegria e da liberdade profunda dos ateus. Como eu disse domingo passado, é o viva o momento, né? O cara pedir, viva o momento. Experimenta dizer viva o momento para alguém que está num leito de hospital, em fase terminal. Alguém que está com câncer nos ossos, no sangue. Alguém que está em estágio final de HIV. Experimenta chegar nessas pessoas e dizer assim: que essa cama de hospital aqui não é nada, não ligue para as paredes, curta o momento. Qual o momento? Dor. Este é o momento deles. Experimente dizer para um venezuelano
que está morrendo de fome, literalmente, que disputa comida com ratos no lixo, isso quando não come os ratos. Experimenta dizer a ele: o que é isso, rapaz? Viva o momento. Experimente. É ilógico. Primeiro que a maioria não pode viver intensamente como o Dom Juan da vida. Dom Juan, ele tinha essa máxima: uma mulher a cada noite, prazer e mais prazer, e acabou. Você sabe, os homens todos não podem viver como Dom Juan. Primeiro, que nem todos têm a lábia que ele tinha. Era um excelente conquistador. Nem todos têm o dinheiro que ele tinha. E nem todos são bonitos igual ele era. A maioria de nós somos feios. A maioria. Sem exceção. A maioria. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim: ainda bem que eu sou crente, sou casado, porque, nossa, se eu não fosse crente, não fosse casado, eu estava saindo com mulher doida. Tava nada, você é fake, dói, cara. Você tem que agradecer a Deus de ter aparecido uma mulher na sua vida, de Deus ter restaurado. Olha, acho que dia 24, minha esposa estava no centro comprando as coisas, e eu estou no banquinho lá, para variar, na praça, esperando ela comprar, com meu filho menor. E eu estou lá, olho gente para lá, gente para cá. E, cara, mas tem gente feia demais na nossa cidade. Não adianta falar: pastor, o que importa é o interior. O interior é pior. Mas muita gente feia. Não. É por isso que os bonitos destacam. É por isso que quando passa um bonito, todo mundo: sabe por quê? Porque a maioria é feio. Eu quero desanimar você, não. Você é feio também. Raras exceções aqui na igreja. Mas a maioria de nós somos. Viver como Dom Juan não traz sentido à vida do ser humano. Sabe por quê? Os ateus fazem isso. Os jovens fazem isso e eles vivem se matando a cada dia. O número de suicídios tem aumentado a cada dia mais. O DPC dos Estados Unidos, que é o controle de prevenção de doenças, eles chegaram à conclusão que dos 10 aos 34 anos, o suicídio é a maior causa de morte. Só perde apenas para lesões não intencionais, ou seja, acidentes. O país mais rico e mais potente do mundo, onde todos querem ir para lá. A segunda maior causa de morte é o suicídio, só perde para acidentes. Por que será? Eles vivem os seus prazeres o tempo todo, mas os prazeres que a terra, que o mundo oferece, não podem preencher o vazio no coração do homem. Esta é a realidade. No Brasil não muda muito. O Ministério da Saúde, de 1980 para cá, disse que o aumento do suicídio entre as mulheres foi de 20% e dos homens 100%. Dobrou o número de suicídio. Pesquisas apontam que esses números crescem a cada dia mais. E por que as pessoas fazem isso? Falta de dinheiro? Não. A maioria delas, às vezes tem. Muitos, pelo menos, têm. Falta de fama? Não. Sucesso? Chorão do Charlie Brown Jr. tinha, Champignon também. Aquele homem que fez o Pat Adams, Doutor da Alegria, Robin Williams, Amy Winehouse. Pessoas idolatradas em qualquer canto do mundo. O que faz essas pessoas darem cabo da sua própria vida? A não ser que elas fizeram a pergunta de Camus, dizendo que precisamos julgar a vida se vale a pena ou não ser vivida. E então disseram: não vale a pena. Por quê? Porque Deus não existe. Sem Deus, sem esperança. Sem esperança, para que viver? Sendo que a vida é empurrar pedra. Segundo, Deus confere esperança. É isso que nós vemos aqui no final do Salmo. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento a Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Tem um filósofo e teólogo chamado Kierkegaard. Ele diz assim: se o homem não tivesse uma consciência eterna, o que seria então da vida senão desespero? Olha o que ele diz: se o homem não tivesse uma consciência eterna, o que seria da vida senão desespero? Esta é a vida daqueles que não têm esperança em Deus. Desespero. O livro de Eclesiastes, de uma perspectiva ateísta, diz exatamente isso, que tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento, tudo é perda de tempo, ganhar dinheiro, para que o dinheiro vai ficar aqui? Grandes empreendimentos, para que eles ficarão? Obter conhecimento, para que esse absurdo? Sendo que morre o sábio, também morre o incauto. Tudo é ilusão.
O autor de Eclesiastes vai dizer assim, Eclesiastes 2,16. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Numa perspectiva ateísta, ele está dizendo o seguinte, olha, para que estudar? Para que adquirir conhecimento? Para que buscar entendimento, conhecimento em como ser um pai melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor? É besteira. Um ser humano melhor que possa ajudar na sociedade. Para quê? Mas cedo ou mais tarde vai morrer um inteligente, vai morrer também um incauto, o estulto. A vida é carregar pedra, de fato. Agora, como viver o momento se a maioria dos momentos é de sofrimento? O que você podemos fazer, meu irmão, nessa vida, sabendo que há dias bons? Sim. Mas parece que os dias ruins são maiores em quantidade. Normalmente, quais são os dias de alegria no mês? O dia de pagamento. Se durar 3 dias, o dinheiro é muito, né? Depois são 27 dias de tristeza. A vida é dura. A vida é carregar pedra. Agora, o engraçado é que eles citam um homem carregando pedra como símbolo de viver o momento. Como? Como se vive um momento carregando pedra numa vida difícil? Porque convenhamos, sem Deus, olhar as estrelas não tem sentido. Às vezes é coisa mais. Às vezes a lua está bem grande. Às vezes eu olho lá de casa assim, né? Que não tem casa, depois do final da minha rua eu olho. Nossa, Deus! Que coisa linda! Maravilhoso! Eu faz tempo que eu não vou a Ubatuba, mas quando eu vou eu tenho o hábito de parar. Acho que quebraram, né? Aquele barzinho que tinha lá em cima da serra, antes de descer. Eu tinha o hábito de parar lá em cima, e também quando eu estava lá embaixo, eu saí da Praia Grande, né? Sentido Caraguá, e parava naquela parte que dava para ver toda a Praia Grande. Eu parava lá e ficava só para ficar olhando, só para admirar. Porque já vinha na minha mente o que Isaías disse. O Deus que fez o universo a palmos, que toda a água cabe na concha de suas mãos. E eu na hora já começava, que tamanho será que esse Deus? Olha que tanto de água, não tem fim. E mesmo assim a Escritura vem e diz que o meu Deus, que toda essa água é aqui, ó, na concha, de tomar um cuidado, opa, caiu o Atlântico. Agora, se nós não temos a perspectiva de que Deus existe, você olha, nossa, que tanto de água parada, que mágica é essa? Não fura essa piscina? Deve ser terrível. Ateus chamam este mundo de luz sem brilho. Convenhamos. Olha para o ser humano. Você já parou para ver a complexidade que nós somos? Eu não estou dizendo que você é complexo. Muitos são, mas não é isso. Estou falando da complexidade do sistema humano, do globo ocular, do cérebro. São quilômetros e quilômetros de veias e vasos sanguíneos que um órgão apenas batendo, chamado coração, faz irrigar sangue por todos eles. A vista, por mais que talvez você tenha miopia, astigmatismo, o olho do ser humano é algo fantástico. Põe a fotinha ali, por favor. Nós somos loucos, dizem os ateus. Não sei se dá para enxergar direito. Esse aqui é um robô maravilhoso. O japonês é muito inteligente. Parece gente. Dá até para casar com o robô dele. Quando nós olhamos uma perfeição de um robô desse, a primeira coisa que vem à mente, rapaz, os caras são inteligentes, hein? Fenomenais. Esse robô, ele pisca. Você coloca no programa lá, piscar. Ele pisca, gente. Agora, daí nós olhamos uma criatura linda daquela ali do lado. Eles dizem que isso aqui foi fruto de uma explosão, de uma expansão cósmica que organizou, inclusive, os seres humanos vieram a existir através de uma explosão. Nós somos os loucos. O seu professor lá da escola, lá, maconheiro sem vergonha, esquerdista lá, ele vai falar isso aqui, ó, que o mundo surgiu de uma explosão. Agora, quando nós falamos que um Deus organizado fez as coisas, eles dizem que nós somos loucos. Esse robô, você programa ele pisca. Você percebeu que você pisca sem pensar? Ou você fica pensando, pisca agora. É assim que você fica? Nós fazemos instintivamente. E eles falam, nossa, o robôzinho pisca.
A criação aponta para um Criador. É fantástico. Olha para a música, meu irmão. De vez em quando eu gosto de colocar na cultura, lá em casa não tem TV a cabo ainda, e às vezes aparece, né, tem alguns concertos e orquestras. Eu gosto de ver desde o comecinho, que aparece aquele violino, né, que afina o resto da orquestra toda. E às vezes eu perco o tempo olhando lá, falei, nossa, aqui tocando ali, tocando ali. Cara, é a coisa mais linda do mundo. A música organizada em harmonia e orquestra. É claro, se você tira a harmonia da música, a organização, o que sobra? O funk. Essa porcaria. Para você ver como que... Funk não é de Deus, não tem como. Como que Deus faz um negócio que tem 2 notas? Não dá. Mas olha para as coisas organizadas. Existe um Deus por detrás da criação. Viver o momento seria impossível sem Deus. Sem esperança não dá para viver o momento. Imagina o seguinte, alguns anos atrás tivemos aquele tsunami na Indonésia que matou acho que mais de 300 mil pessoas. Imagina que você estivesse num restaurante ali no 3º andar, à beira da praia, e você pedisse um bife à parmegiana caprichado. Só que você é ateu, você não acredita no amanhã. Você precisa viver o momento. E você está ali. O cara traz, arranca aquela tampa, aquele bifão com o queijo todo derretendo. Ah, aleluia. E de repente soam os sinais de sirene, de tsunami. Lá no fundo você já vê aquela ondona vindo. Daí, você é ateu, o garçom também é ateu. Vocês olham, nossa, vai acabar com tudo. Vou morrer. Não, desfruta o momento, come o bife aí, rapaz, esquece de tsunami. Você consegue? Não dá. A tendência normal é se desesperar. O pavor e o medo tiram o nosso apetite. Eu vi essa semana uma entrevista com aquele cineasta Fernando Meirelles. Eu não sei se ele é ateu, pelo menos aparece pelo que eu ouvi dele. Ele dizendo que ele é atormentado pela morte há décadas. Todo dia ele pensa, hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer. Nós sabemos também que um dia vamos morrer. Mas por que não ficamos desesperados? É porque nós sabemos que a morte é apenas uma passagem de volta para aquele que nos criou. Agora, quem veio do aleatório, de uma explosão, o que resta é saber que ele vai se explodir novamente. Eclesiastes 2, 24, vai dizer assim a Escritura: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Não, comer e beber é bom demais, mas você comeu para arrebentar no Natal, não comeu? A pança estufando, o que você está pensando? Ai, ano novo, vem em mim. É ou não é? Comer é bom demais, é muito bom. Nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele está dizendo o seguinte, olha, comer todo mundo pode, mas comer com satisfação, é diferente. Se alegrar de verdade, não apenas com o bife material, mas com o pão vivo que desceu do céu, apenas aqueles que creem no Senhor. E terceiro e último princípio para encerrar. Terceiro e último princípio. Esperança é a força que nos move. É o que nós vemos do salmista aqui dizendo no último versículo, no versículo 6. O livramento virá. Virá. A sorte do povo de Deus será mudada. É por meio da esperança que eu e você vencemos o desespero. É por meio da esperança que nós vencemos o sofrimento. É por meio da esperança que nós conseguimos ter paz mesmo em um mundo caótico. Todos nós carregamos pedra. A diferença é que nós não desistimos porque nós temos esperança. Meu irmão, não importa no que você trabalha. Trabalho é fardo, é o que diz a Escritura. Pastor, eu amo o que eu faço. Eu ouvi um monte de gente já dizer essa frase. Como que é mesmo? É mais ou menos assim. Trabalhe com o que você gosta e você não trabalhará dia algum. Mentira! Trabalho é peso, é fardo, não importa. Já trabalhou de pedreiro? Vai lá para você ver. O negócio é doído. Mas ainda que você faça algo que você ame. Eu amo o que eu faço. Tenho convicção que Deus me chamou para isso. Aí tem dia que é terrível. Eu preciso ir a velórios. Eu preciso orar para pessoas quase morrendo. Eu preciso, às vezes, aguentar muitas pessoas falando mal e mentira de mim, da minha família e dos irmãos. Isso é bom? De forma alguma. De forma alguma. Agora, em meio
em meio às injustiças, por que eu e você não desesperamos? O dia que o barbudo cachaceiro foi solto, lembra? Lembra, né? Lula. O dia que ele foi solto, o que nos fez não ficar desesperados? O desespero bateu na hora. Eu não acredito, meu Deus. Como? A esperança de que, ainda que ele escape da justiça dos homens, da justiça de Deus, ninguém escape. E eu também confesso que no fundo eu tinha outra esperança. E, cara, foi muito bom ver ele ser preso, e eu vou ver ele ser preso de novo. 2 alegrias. Maravilha. Mas a nossa esperança é qual? Que os homens jamais escaparão da justiça divina. E os homens, eu digo, nós também, é claro. É por isso que a esperança deve nos mover. Não pense que o fato de você ser cristão, que você não terá mais dificuldades na sua vida. Isso é um engano. Não pense que o fato de você ter se convertido, que você nunca mais será tentado. Isso é um absurdo. Uma vez um irmão dizia para mim: olha, pastor, graças a Deus, eu não tenho mais tentação nesse negócio de mulher, porque agora eu converti de verdade. Eu falei: não, você não entendeu nada então. Você sabe, né? O homem ele é tentado até ele morrer. Ele pode estar no caixão, se uma mulher bonita do lado, ele é a tendência, e volta. E a luta diária contra essas coisas. Não desanimei vocês não, né, irmãs? É assim? É luta? Você também, mulher, tem as suas lutas diárias. Contra a inveja, contra a mágoa. O homossexual, ele tem uma luta diária contra um problema. O problema da sua sexualidade. E você pensa que, às vezes, a pessoa que era gay e se converteu, que ela nunca mais vai ser tentada? Mentira. Eu tenho um amigo, hoje ele é pastor em outro estado, e ele tinha um problema sério com o homossexualismo, e eu vi-o de todas as formas tentando vencer. Infelizmente, às vezes caía. E hoje ele é pastor, hoje ele é casado, continua sendo tentado. Qual a diferença? A diferença é que não desiste de lutar e sabe que um dia essa luta vai ter fim. Eu e você da mesma forma. Agora, se não há esperança, é um tormento vencer as tentações. Para que lutar? Para que lutar contra a nossa carnalidade? Para que lutar contra as tentações? Para que, meu Deus do céu, lutar contra a balança, é ou não é? Por que você às vezes pensa assim: já comi bastante, mas pudim não roda. Ai, meu Deus do céu, mas vou para a praia de que jeito? Estourar tudo. Daí você luta: não vou. Come de tudo então. Para que ficar lutando contra essas coisas? A salvação nós sabemos que ela é pela graça, mediante Jesus Cristo. Mas a vitória sobre as tentações, a santificação, é devido a esforço e pedras carregadas diariamente. É você decidir: olha, eu não vou olhar mais para esse lado, vou fazer igual Jesus fez. Se um dia os teus olhos fazem com que você peque, arranque. Se a internet, puxa da tomada. Se é um ambiente que te faz talvez perder a cabeça, mas nunca mais passa perto daquele lugar. Esta é a luta de todo cristão. Esta é a nossa luta. É por isso que precisamos diariamente orar, ler, cultuar a Deus, buscar a Deus em comunhão. E sabemos que às vezes, meu irmão, oração é sofrimento. Nossa, eu tenho dia que eu dobro o joelho para orar, parece que não passa a hora. A cabeça fica viajando em um monte de coisa. Nossa, mas até agora, eu estava orando, parei, estou pensando nisso aqui. Senhor, volta, e olha que eu deixo marcado no celular ali. Eu estou orando de novo. Daqui a pouco passa um pouquinho e falei: nossa, mas o Corinthians não contratou ninguém ainda este ano, meu Deus. Ô Senhor, volta para cá. Estou lá, falei: puxa, Raquel, acabou a fralda. Vou ocupar a fralda. Ô Deus, volta para a oração. Às vezes é um peso. Agora, ser cristão é saber que lutaremos diariamente contra as nossas tentações. Talvez uma ilustração bem adequada é a seguinte: você chega à noite, cansado do trabalho, morto de fome, e tem um baita bolo, Floresta Negra, de chocolate, com chantilly, com leite condensado, um monte de coisa em cima da sua mesa. E você dá uma cheirada naquele bolo e dorme de barriga vazia. Isso é resistir às tentações. Hebreus capítulo 11, já estou encerrando, vai dizer assim a palavra do Senhor: pela fé Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É interessante a expressão. Pela fé, homem. É necessário ser homem, não ser moleque. Ser mulher de verdade, para não fazer o que é errado. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele foi criado pela filha de Faraó, os irmãos se lembram. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Olha que interessante. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Meu irmão, Moisés podia pegar a mulher que ele quisesse. Qualquer um. É o filho do rei. Tempo atrás eu vi um vídeo de um dos filhos do barbudo cachaceiro, do Lula, e ele estava num iate. Pensa no tanto de mulher feia ao redor dele. Nossa, só muvuquinha sem dente, cabelo torto, perebenta, só mulher feia. Acho que era? Era nada. Que as mulheres ficam, você quer Photoshop, não é possível. Não existe mulher desse jeito. E ele estava lá com o nosso dinheiro, sabe, né? Desanimei você não. Moisés podia usufruir de tudo isso. Tudo. Mas olha o que diz a Escritura. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio. O opróbrio é a vergonha. Porque às vezes é isso, é vergonha, é peso ser cristão. Considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O galardão é recompensa. O que fazia Moisés olhar para toda aquela possibilidade de prazer, de desfrute que ele tinha e dizer, não quero isso para a minha vida. Eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus. Eu considero o opróbrio, a humilhação de Cristo, a humilhação de servir a Deus. Eu prefiro isso daqui a usufruir dos prazeres transitórios. É interessante, prazer transitório, porque o prazer uma hora passa. Ele é transitório. Por quê? Porque contemplava a recompensa. Ou seja, ele neste mundo pensava assim, não, eu não vivo só aqui. Há uma outra vida que me aguarda. Nesta outra vida, sim, eu vou usufruir de todos os prazeres possíveis. É por causa da fé que eu e você conseguimos enfrentar e vencer as tentações. Saber que há uma recompensa por vir. Para encerrar, tem um vídeo na internet muito maravilhoso, intitulado por A Mulher Invisível. E é muito interessante, onde uma mãe normal, ela diz, olha, eu só tenho um problema, parece que ninguém me vê em casa. Tem uma hora, se eu não me engano, ela vai buscar o filho no colégio, e então, acho que um dos professores, alguém que está na sala, pergunta para a menina, essa aí é sua mãe? Não é ninguém. E passa e larga a mãe. Eles vão matar qualquer mãe. Ela lava a vasilha, ninguém percebe, ela faz isso aqui, ninguém percebe, ela limpa a casa, ninguém percebe quando está suja. Ninguém percebe nada. Os filhos não dão valor, o marido não dá valor. E ela diz, eu sou invisível, não pode. Ninguém me enxerga aqui. Olha, depois ela diz, não, mas eu percebi que tudo que eu faço, tudo, eu faço para Deus. E se o meu marido não vê o botão que eu coloco na sua camisa, o meu Deus vê. E da mesma forma deve ser eu e você. Saber que, ainda que as pessoas ao nosso lado não nos notem, qual o problema? Nós fazemos o nosso melhor para Deus porque nós acreditamos que um dia nós daremos conta de tudo que nós fizemos aqui, seja de bom ou seja de ruim. E há uma ordem sobre nós, que é de obedecer ao nosso Senhor. Agora, se Deus não existe, tudo que eu faço é sem propósito. A vida é chata. Eu estava no dentista, estou encerrando, eu estava no dentista com a minha esposa essa semana, e a minha esposa sendo atendida, e eu estava na outra parte do consultório lá, e a irmã Lígia estava ali, e o Arthur jogando bolinha comigo. Ele joga a bolinha para mim, chuta a bolinha para ele. Ele joga a bolinha, chuta a bolinha. Ele joga a bolinha, chuta a bolinha. Ai, Deus do céu. Ai, coisa chata.
Eu falei, cara, é muito chato ser pai, gente. Eu até falei com a irmã, a vida é um tédio se a gente não vê um propósito por detrás dessas coisas. É um tédio. Muito chato. Às vezes eu estou no meu computador, ele entra igual o Bop invadindo favela. E meu coração quase para. Sendo que todo mundo lá em casa, inclusive minha esposa, eles batem na porta já. Pode entrar? Entra. Minha esposa não fala pode entrar, né? Ela bate e entra. Os filhos perguntam se pode. Ele não, ele entra igual o Bop invadindo favela. Eu estou lá no computador, ele faz assim, ó. Eu abro o braço. Ele dá uns 5 passos para trás de novo. Cara, coisa chata, gente. Atrapalha tudo meu trabalho. Ficar parando. Cara, se Deus não existe, é um fardo ser pai. Ou coisa ruim. Cuidar, ensinar, gastar tempo, brincar. Perda de tempo. Poderia estar fazendo coisas gostosas para mim, não para ele. Mas se Deus existe, há um propósito até nessas centenas de abraços e de bolinhas que chutamos. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu faço de tudo, para que meus filhos se espelhem não em mim, mas naquilo que a Escritura diz. Eu ensino constantemente para eles, prefiram a verdade a qualquer custo, ainda que a verdade os traga prejuízo. Ainda que por conta da verdade vocês apanhem do seu pai, mas sejam verdadeiros. Aprendam a assumir culpa. Errou, não inventa e diz, eu errei, me perdoa. Ainda que a punição seja dura por conta disso, aprenda a ser verdadeiro. Só mais esse exemplo, nossa, você me perdoe de falar deles, é porque é o único exemplo que eu vejo lá em casa. Eu lembro uma vez, eu saí de casa e falei assim para os dois mais velhos, né? Não quero que vocês saiam para a rua enquanto o pai não estiver em casa. Enquanto o pai não voltar. Saí, fiz as minhas coisas, eu estou voltando com a minha esposa. Dobrei a esquina, na hora já vi os dois na rua. Fiquei bravo. Ainda que ele me deu um motivo depois, eu entendi. Mas sabe o que foi mais interessante? O mais velho, ele viu, ficou sem reação, né? Vou correr agora, não dá. Já era. Perdi Playboy. Não, mas tudo meio, eu saí numa fincada. Entrou. Daí, beleza. Cheguei com o maior teatro, né? Ah, Cauã, por que você não é obediente igual seu irmão, hein? Que exemplo de... Você tinha que seguir ele, rapaz. Falei para você não sair. Você é o mais velho, que vergonha, desobedeceu. E seu irmão, suando, né? Porque foi correndo para dentro de casa. E seu irmão aqui, obediente. Agora você vai tomar uma surra e o seu irmão não vai. Porque ele obedeceu. Pensa no menino que veio e me abraçou chorando. Falei, o que foi, filho? Pai, bate em mim também. Eu menti, eu estava na rua. Eu sabia, filho. Eu sabia disso. Mas são valores que eu tento o tempo todo imprimir na cabeça deles. Seja verdadeiro. Ainda que isso traga prejuízo. Mas a verdade é sempre prevalecer. Não minta, meu irmão e minha irmã, nem por hábito, nem coisinha pouca. Isso aqui não tem problema. Não. Seja verdadeiro, é o que diz a Escritura sempre. Se meus filhos serão honestos no futuro, eu não sei. Eu sei que, enquanto eles estiverem sobre minha tutela, eu vou ensinar tudo que a Escritura diz, de como um homem deve se comportar, de como um homem deve ser honesto, de como ele deve ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão, uma boa pessoa. Porque eu tenho esperança de que um dia eu receberei do Senhor a recompensa por toda a minha perda de tempo, entre aspas, chutando bolinha. Por toda a minha perda de tempo, entre aspas, dando centenas de abraços em seguida. E eu acredito que o Senhor tem uma recompensa quando nós nos esforçamos para fazer aquilo que Ele manda. Agora, convenhamos, se Deus não existe, o que resta para mim e para você? É que uma minoria desfrute de prazer e a maioria não vai conseguir nada disso. Para encerrar, essa semana tinha um ateu batendo boca comigo na rede social e falando um monte de coisa. Você não pode falar que o mundo veio de uma explosão. Não é explosão, é uma expansão. E qual que é a diferença, meu Deus? Se explodiu, se expandiu, interessa.
Foi a expansão que gerou a ordem. Eu falei, Deus do céu. Daí você tem que contar até 10, né? Tá bom. A expansão fez tudo se expandir, tudo no lugar. Joia. E eu disse para ele assim, olha, se Deus não existe, eu creio que eu não estou perdendo nada em ser fiel à minha esposa, aos meus irmãos, em me esforçar para ser um bom pai, em não mentir, em ficar com uma mulher por toda a vida. Eu creio que eu não estou perdendo nada, porque essa vida que eu escolhi, você também pode fazer o que você quiser, pode ser o Dom Juan da vida. Se não está perdendo nada, vai nós dois para o mesmo lugar, acabou. Se você estiver certo, é claro, mas se o certo for eu, alguém aqui está frito, literalmente. Se Deus existe, eu e você podemos ter a esperança de que todas as injustiças um dia serão desfeitas. Ainda que não sejam aqui nesse mundo, mas todas as injustiças serão desfeitas. Se Deus existe, ainda que você carregue uma pedra a vida toda, porque a Escritura diz em Apocalipse que um dia o Senhor voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, todo sofrimento um dia vai cessar. Se Deus existe, eu e você podemos ter a plena certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não importa. Você pode ser igual a mulher invisível, ninguém te note. Mas no Senhor o seu trabalho não é em vão. E não se iluda, o coração de todo ser humano clama por Deus. Todo ser humano, inclusive dos ateus. Eles sabem lá no fundo que eles não são frutos de uma explosão cósmica. É por isso que o cristão Dostoiévski disse assim, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Assim é o ser humano, ele tem um vazio no coração. E ele tenta preencher esse vazio com tudo que é coisa. Ele não consegue, a não ser que ele coloque Deus no lugar. Ou como diz Santo Agostinho, tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada, até que encontre repouso no Senhor. Ou seja, o homem ele só tem satisfação plena. O homem, que eu digo é claro, né? O homem e a mulher. O homem ele só tem satisfação plena quando ele encontra o Senhor. Do contrário, ele só pode viver o momento. E às vezes nem o momento, porque o momento aqui também é duro. Mas nós que cremos que não viemos de uma força que se expande, me despedi desse ateu assim, né? Olha, então que as forças expansionistas do universo te abençoe. Acho que ele ficou meio atacado. Nós que temos a esperança que existe um Deus, temos a esperança de que um dia nós seremos recompensados por todas as nossas bondades e que um dia também todo esse sofrimento cessará e o Senhor vai se vir enxugar do meu e do seu olho toda a lágrima. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante então, por favor?